Olá, vamos agora para a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. De um modo geral, suponhamos que uma grandeza A dependa de duas outras grandezas B e C. Se, fixando C, a A é diretamente proporcional a C, então A é diretamente proporcional ao produto B e C. Logo, se uma grandeza é proporcional a outras grandezas, então é proporcional ao produto dessas outras mesmas. Só leitura, às vezes embaralha a nossa cabeça, mas a gente vai tentar descomplicar agora. Vamos ver o primeiro exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Vamos lá. Montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie e em cada linha as grandezas de espécie diferente, que correspondem, vamos lá. Nós temos tempo, caminhões e o volume. E nós temos aí, montando horas 8 e 5, nos é dado, os caminhões 20 e a outra quantidade de caminhões que necessitamos, e o volume 160 metros cúbicos para 125 metros cúbicos. Resolução. Inicialmente vamos colocar a seta para baixo na coluna que tem o X, que é a segunda coluna, porque no problema ele está nos informando isso. Necessita, uma vez que há duas reduções, necessita que seja a redução, então vamos estudar o nosso problema. Observe que aumentando números de horas de trabalho, podemos diminuir o número de caminhões, portanto a relação é inversamente proporcional, então seta na primeira coluna. A seta está subindo, porque, como ele fala aqui, o número de horas de trabalho vai diminuir. Então, pode diminuir o número de caminhões. Nós não estamos ainda falando da grandeza volume. Nós esquecemos a grandeza volume inicialmente e vamos trabalhar apenas com a grandeza tempo e caminhões. Então, vimos que elas são inversamente proporcionais. Então, 20 caminhões derrama areia em algum lugar em 8 horas. Se vai para 5 horas para derramar, nós vamos precisar de mais ou de menos caminhões. Então, neste caso, como há uma inversão, elas são inversamente proporcionais. Em seguida, a gente vê, aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Portanto, a relação ela é diretamente proporcional. Seta para baixo na terceira coluna. Então, tempo de horas derrama alguma coisa. Se derrama, por exemplo, 8 horas, eu pego 20 caminhões e faço 160 metros cúbicos de areia. Nessas mesmas 8 horas, para fazer 125, eu vou precisar de mais ou de menos. Então, se diminuir o volume, diminui também a quantidade de caminhões. Então, elas estão aí, seta para baixo nas duas. Montando, nós vamos montar da seguinte forma. 20 sobre x está 160 para 25 e 5 para 8. Verifique que há uma inversão entre o 5 e o 8, porque já que ele é inversamente proporcional à coluna dos caminhões, então como ele é inversamente proporcional à coluna dos caminhões, então este 5 e 8 há uma inversão desses números. E como neste caso de 160 e 25 ele procedeu da mesma forma que está a nossa incógnita, sempre a gente trabalha em cima de onde está a nossa incógnita variável. Então, resolvendo essa situação, a gente, no caso, divide o 160 pelo 8, que vai dar 20, divide o 125 por 5, que vai dar 25. Então, fica fácil. Quando a gente cancela o 20 com esse outro 20, vamos encontrar que será 25
caminhões. Então, vamos ver aí, serão necessários 25 caminhões. Um outro exemplo, numa montadora de automóveis, 8 homens montam 20 carros em 5 dias. Quantos carros serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, a gente já vê aí que a nossa variável ela vai se mostrar em cima de carros. Montando o problema. Problema montado, então, aumentando o número de homens, a produção de carros aumenta, portanto, é diretamente proporcional. A gente também poderia fazer um segundo estudo, dizendo que em 5 dias, 8 homens produzem 5 carros. Desculpe, em 5 dias, 8 homens produzem 20 carros. Nesses mesmos 5 dias, se forem menos homens, será mais ou será menos? A gente percebe aí, diretamente proporcional, então as duas setas para baixo. Da mesma forma, então, aumentando o número de dias, a produção de carros aumenta. Portanto, esta relação também é diretamente proporcional. Não precisamos inverter nada disso. Então fica fácil. A gente cancela o 8 com o 16, encontramos o 2. E aí fica fácil para a gente, né? Vamos encontrar 160 dividido por 5. Vamos encontrar que serão montados 32 carros. Então a nossa regra de 3 ela é bem simples. A gente primeiro monta a nossa situação, aqui montada, homens, carros e dias. E a gente sempre esquece a primeira, esquece uma das que está completa, resolve duas das que estão incompletas, depois resolve a que não foi resolvida e esquece a primeira que foi feita. E aí nós temos nossos dois pequenos exercícios. O exercício número 1 nos diz: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, a indústria construirá um novo reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Pergunta: quantos ralos deverão ser utilizados no novo reservatório? Os ralos deverão ser idênticos aos do reservatório já existente. Portanto, esse dado aqui para vocês, os ralos serão idênticos aos do reservatório já existente. É importante lembrar disso. Segunda simplesinha e rápida, fácil. 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Duas questõezinhas aí para resolver e a gente discutir em sala de aula. Até a próxima aula. Um abraço.